sou a Luísa Maria Grisbe Delgado, eu sou mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Zoologia pela Unesp de Botucatu e hoje trago para vocês uma palestra cujo título é Interação entre Triatomíneos e Hospedeiros, uma perspectiva evolutiva e comportamental. Bom, de acordo com a Fiocruz, as doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitos e são consideradas endêmicas em populações de baixa renda. Essas enfermidades também apresentam indicadores inaceitáveis e investimentos reduzidos em pesquisas, produção de medicamentos e em seu controle. A doença de Chagas faz parte das doenças tropicais negligenciadas porque ela é endêmica da América do Sul. Ela atinge cerca de 6 a 7 milhões de pessoas e coloca em risco de infecção outras 25 milhões. Ela é causada por esse protozoário flagelado, cujo nome é Trypanosoma cruzi, e ele é transmitido para nós, seres humanos, e para outros mamíferos, através do vetor, que é o inseto hematófago, conhecido popularmente como barbeiro. Bom, a forma clássica de transmissão da doença ocorre durante o repasto sanguíneo do inseto. Só que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não ocorre a transmissão através da saliva desses insetos, mas sim através das fezes. Então, como acontece esse contato? Quando o inseto está se alimentando do sangue, porque ele é um inseto hematófago, quando ele está se alimentando do sangue, ele pode acabar defecando próximo do local da ferida e depois a pessoa vai acabar coçando a região da picada e levando as fezes para dentro do seu organismo e assim se infectando com a doença. Os barbeiros fazem parte da ordem Hemiptera, que é uma ordem que é composta por insetos cujo aparelho bucal é do tipo picador-sugador. E dentro dessa ordem a gente tem diversas famílias, dentre elas a gente tem a Reduvidae. E dentro da família Reduvidae a gente tem a subfamília Triatomini, que compõe o grupo dos barbeiros. Então, todos os barbeiros estão dentro dessa subfamília, que são os percevejos hematófagos que transmitem a doença de Chagas. Falando um pouco mais da taxonomia deles, eles, como eu havia dito, eles fazem parte da subfamília Triatomini, que é composta por 158 espécies dentro de 18 gêneros e 5 tribos. Todas essas 158 espécies, em todas as fases ninfais, em todas as fases de desenvolvimento, incluindo as fases ninfais e a fase adulta, e todos os sexos, seja ele masculino ou feminino, são possíveis vetores da doença. Eles conseguem transmitir a doença caso eles estejam infectados com o Trypanosoma cruzi. E, apesar disso, dentro desses 18 gêneros, a gente tem 3 de maior importância médica, que é o gênero Panstrongylos, Triatoma e Rhodinus. E o que faz esses insetos terem maior importância médica do que outros dentro de outros gêneros? São duas características principais. A primeira é esse curto intervalo de tempo entre o repasto sanguíneo e a defecação. Então, se é uma espécie que tem um alto valor vetorial, ela vai defecar em um curto espaço de tempo, logo depois ou durante mesmo, enquanto faz o repasto sanguíneo. E uma segunda característica que torna o indivíduo um bom transmissor da doença é a capacidade dele de se inserir, de se instalar em ambientes intradomiciliares e também ambientes peridomiciliares, sejam eles currais, galinheiros, casinhas de cachorro, de gato, enfim. São essas duas características que tornam os triatomíneos, algumas espécies de triatomíneos, com maior capacidade vetorial do que outras.
Em relação às características gerais deles, eles são ectoparasitos hematófagos obrigatórios, então eles precisam do sangue para sobreviver. Eles são hemimetábolos, então eles passam por 5 fases ninfais até chegar na fase adulta. Só o adulto tem a capacidade de voo, então na maior parte do tempo, esses insetos eles não se locomovem pelo voo. Eles, na verdade, se locomovem pelo caminhar. Então, eles geralmente se deslocam através do voo quando eles percebem que na região não tem um possível hospedeiro e assim eles têm que procurar então um novo ambiente para que eles consigam uma fonte alimentar nova. E eles são, em sua maioria, insetos noturnos também. Então, como eu disse, eles apresentam a forma de locomoção principal por meio do caminhar e não por meio do alçar voo. Então, a melhor forma deles economizarem energia é coabitando espaços em que o hospedeiro está instalado. Então, se ele conseguir se fixar em um ambiente próximo dos hospedeiros, ele vai acabar economizando energia, só que também tem a desvantagem de que a maioria desses hospedeiros, dos triatomíneos, são também seus predadores. Então, sejam eles para se alimentar dos insetos ou simplesmente por instinto, como os cachorros e os gatos. Então, para que eles consigam coabitar esses espaços junto aos seus hospedeiros e ter esse equilíbrio de taxa de predação baixa, eles desenvolveram algumas adaptações comportamentais, que são essas que eu vou apresentar a partir de agora para vocês. Como eu havia dito, eles têm essa preferência de se instalar em regiões próximas dos seus possíveis hospedeiros. Então, aqui eu trouxe algumas imagens de locais que são favoráveis para a instalação desses insetos. Então, galinheiros, casca de árvore, palmeiras, quando os insetos se alimentam principalmente de sangue de aves, porque eles ficam próximos de ninhos de aves. E, como eu havia dito, a maioria desses insetos são noturnos. Só que, por exemplo, a gente tem uma espécie que se chama Cavernícola lente, que o próprio nome já diz, que eles estão instalados em cavernas. Eles habitam as cavernas, que são são regiões em que os morcegos estão presentes. Então, a sua principal forma de alimentação, sua fonte de alimentação, são os morcegos. E como a gente sabe, os morcegos são animais noturnos. Então, eles se adaptaram ao ambiente, ao ritmo, né, biológico desses animais, e eles se tornaram insetos diurnos, porque é o período em que os morcegos estão inativos e assim o risco de predação é mais reduzido. Aqui eu trouxe um artigo feito por Zacarias e colaboradores que mostra a seleção de abrigos, a preferência por abrigos entre Atoma infestans e Rhodnius prolixus, que são duas espécies de muita importância epidemiológica e médica. Então, eles realizaram 5 experimentos, só que para nós o que importa são os 4 últimos desse esqueminha aqui que eu anexei, que eu tirei do artigo. Então, aqui nesse esquema, eles, dentro de uma arena cilíndrica, colocaram 2 caixas de plástico, uma transparente e a outra eles pintaram com tinta preta. Então, um abrigo nessa caixa de plástico era transparente, então entrava a luz, e nesse outro abrigo de tinta preta era um abrigo escuro. E aí eles observaram se eles teriam algum tipo de preferência. E sim,
tanto em Triatomem festans quanto em Rhodinus prolixus, eles tiveram uma maior preferência pelo abrigo escuro ao invés do iluminado, como a gente consegue observar nesse gráfico. O segundo experimento que eles realizaram foi em relação ao substrato atrativo que eles apresentavam, que os barbeiros, eles têm muita atração por papel filtro, então eles ativam a tigmotaxia e eles gostam desse substrato. Então eles analisaram para observar se esses insetos preferiam ficar em um substrato que está colado na parede verticalmente ou se eles preferiam ficar em um substrato que está colado no chão. E eles conseguiram observar que eles preferem o substrato na vertical ao invés do horizontal, em ambas as espécies. E por fim, eles realizaram um experimento em que eles colaram 2 substratos. Então, um substrato era mais próximo do chão e outro era mais próximo do teto. E eles observaram se eles também tinham algum tipo de preferência por um ou outro substrato. E eles conseguiram observar que sim, eles tiveram maior preferência pelo substrato que estava mais acima do chão do que o outro. Isso corrobora com outros artigos que demonstraram que os triatomíneos preferem sim abrigos verticais e acima de 1 metro do chão, porque provavelmente para evitar a taxa predatória. Bom, uma vez instalado em um ambiente seco, escuro, estreito e seguro, eles precisam, ao iniciar a escotofase, caso eles não estejam alimentados, eles precisam procurar hospedeiros para se alimentar, uma fonte de alimento para eles. E de que forma eles realizam isso? Eles fazem principalmente pelos receptores sensoriais que eles têm no rosto. Em específico, nas antenas. As antenas são membros sensoriais extremamente desenvolvidos. Consegue distinguir calor, vapor d'água, presença de dióxido de carbono, que é um composto que é exalado pelos seus hospedeiros. Então, eles conseguem detectar o dióxido de carbono. Eles também conseguem perceber a presença de radiação infravermelha, que é algo que não é interrompido por correntes de ar, por exemplo. Então, eles são insetos extremamente desenvolvidos, assertivos mesmo, quando eles procuram seus hospedeiros. E com isso, com toda essa gama de distinção de compostos e sinais, eles conseguem compreender a atividade rítmica do hospedeiro e se moldar em relação a isso para que eles consigam se alimentar numa fase em que eles estejam inativos, por exemplo. Bom, esse artigo realizado por Lazari, Pereira e Lorenzo é um artigo de revisão em que ele aborda todo o conhecimento que envolve a biologia comportamental desses triatomíneos. Apesar de não ser um trabalho recente, que foi publicado em 2013, é um trabalho muito robusto e mostra que os triatomíneos eles não só respondem aos estímulos emitidos pelos seus hospedeiros, mas também emitem e respondem estímulos para seus coespecíficos ou até mesmo para indivíduos de outras espécies de dentro de triatomíneo. Por exemplo, adultos de triatomíneo, os adultos triatomíneos, eles apresentam algumas glândulas específicas,
como as glândulas de Brindley e as metasternais. Essas glândulas elas só estão presentes em adultos, o que faz sentido pelo fato de que as glândulas metasternais são glândulas que emitem compostos voláteis para atrair companheiros sexuais. Então, quando a fêmea está atrativa sexualmente, quando ela atinge a maturação sexual, ela emite alguns feromônios e esses feromônios acabam atraindo machos. Também, quando está acontecendo a cópula, são emitidos outros compostos voláteis que atraem outros machos para ficar ao redor do casal que está copulando. Já as glândulas de Brindley não se compreende muito o porquê que elas estão presentes apenas nos adultos, porque seria importante para as ninfas apresentarem essas glândulas, já que elas emitem compostos voláteis de alerta. Então, quando o inseto se sente ameaçado, ele vai emitir alguns compostos que são produzidos por essas glândulas, informando aos seus próximos uma possível ameaça. Então, essas são glândulas que estão presentes só em adultos e a partir disso eles conseguem se comunicar, são as principais formas de comunicação que eles apresentam através dos feromônios. Além disso, eles apresentam a capacidade de estridular, que é a capacidade vibratória dos insetos. Eles não têm aparelho auditivo, só que eles conseguem detectar correntes de ar. Então, eles conseguem detectar a presença desse estímulo estridulatório. E essa estridulação está presente tanto na resposta sexual quanto na ameaça e perturbação. Então, se a fêmea não está receptiva aos machos, ela estridula e com isso o macho compreende que ela não está receptiva a copular. Além disso, caso ele seja perturbado ou ele perceba alguma ameaça de algum predador possível, ele também pode estridular, informando essa possível ameaça. Além disso, além desses feromônios e da capacidade de estridulação, nos excrementos desses insetos, que geralmente são depositados próximos aos abrigos em que eles estão instalados, apresentam sinais atrativos. Então, por exemplo, quando começa a escotofase, eles saem dos seus abrigos e depois, no começo da fotofase, eles retornam para esses abrigos, provavelmente através desses sinais atrativos que estão presentes nos excrementos. Então, esses sinais atraem não só os insetos que depositaram essas fezes, esses excrementos, mas também outros indivíduos de outras espécies. É uma forma de indicar um espaço seguro para que eles consigam se instalar. Bom, uma vez instalado em um ambiente seguro e próximo aos seus hospedeiros, eles precisam se adaptar ao hábito de vida desses animais. Então, uma coisa que é extremamente importante e muito estudada é essa capacidade de organização tempo-comportamental desses tratomíneos. Então, eles são geralmente insetos noturnos, porque eles se alimentam geralmente de animais diurnos, ou seja, eles estão ativos na fase escura, ou seja, na escotofase. Só que essa atividade não é constante ao longo da noite. Na verdade, ela apresenta um padrão bimodal. Ou seja, no começo da escotofase, da fase escura, tem um pico de atividade e esse pico decai ao longo da noite. E no começo da fotofase tem um outro pico. O primeiro pico geralmente é quando eles procuram parceiros sexuais
e hospedeiros para se alimentar. E esse segundo pico é quando eles estão retornando aos seus abrigos. Então, existe esse padrão bimodal que eles apresentam ao longo da noite. Esse artigo, realizado por Bodin e colaboradores, mostrou a capacidade de modulação temporal dentro de ródinos prolixos. Então, eles analisaram a resposta ao dióxido de carbono e também aos feromônios de agregação. E a partir disso, eles analisaram durante toda a escotofase e a fotofase ambos esses sinais. E eles observaram que para o dióxido de carbono, que é um composto emitido pelos hospedeiros, eles têm uma resposta muito alta no começo da noite e vai diminuindo ao longo do dia. Enquanto que para os feromônios de agregação acontece o contrário. Eles têm baixa resposta no começo da noite e quando começa a fotofase, eles se sentem muito mais atraídos por esses sinais. Ou seja, eles têm uma capacidade de responder a esses sinais variável ao longo do dia. Então, dependendo da época da escotofase, ele pode ou não responder a esses sinais. Ele pode se sentir atraído ou até mesmo repelido pelo sinal. Quando, por exemplo, esses animais estão alimentados, ou eles estão em épocas reprodutivas, ou quando eles, por exemplo, acabaram de fazer a ecdise, ao invés, mesmo se eles fizerem a ecdise e não estiverem alimentados, se eles receberem o sinal do dióxido de carbono, eles não vão se sentir atraídos, muito pelo contrário, eles vão acabar se repelindo em relação a esses sinais, porque é uma forma de se proteger, porque são épocas em que eles estão mais vulneráveis e fazendo isso eles se preservam, que é extremamente importante para a sobrevivência desses insetos. Este artigo, realizado por Barroso e colaboradores, também é um artigo de revisão antigo, de 2004, mas ele é muito interessante porque ele faz um levantamento, até então, até 2004, de todos os artigos envolvendo análises comportamentais desses triatomíneos, de diversas atividades que eles apresentam ao longo do dia. E eles conseguiram observar que existe um padrão para essas atividades. Por exemplo, como eu havia dito, a atividade que eles apresentam de locomoção tem um grande pico no começo da escotofase. Essa barrinha cinza representa a escotofase, enquanto que a barra branca representa os horários da fotofase. Então, aqui a gente consegue observar que ele tem um pico de atividade no começo da noite e um pico no começo do dia, que é quando eles geralmente estão voltando para os seus abrigos. Aqui também a motivação de alimentação tem um pico no começo da noite. E uma coisa que é muito interessante que eles observaram é que a eclosão dos ovos, que é um evento que acontece uma única vez na vida desses insetos, é também uma adaptação desses triatomíneos. Por quê? Como eu já havia dito, eles preferem se instalar em ambientes escuros, estreitos e secos. E os ovos, eles precisam de umidade para eclodir. Então, ao invés desses triatomíneos depositarem os ovos em um ambiente mais úmido, só que um pouco mais vulnerável à predação, eles depositam os ovos nos mesmos lugares em que eles estão inseridos, só que esses ovos eclodem no amanhecer, que é a época mais úmida do dia. Então, é a fase mais úmida do dia é quando eles eclodem. Então, eles conseguem conciliar
o ambiente que eles estão secos, mas com a época mais úmida do dia. Esse artigo, feito por Valentinuzzi e Abraham, buscaram observar a capacidade desses insetos de se readaptarem às atividades dos seus hospedeiros. Então, o que aconteceu nessa pesquisa? Nesse experimento, eles pegaram uma sala isolada. Dentro dessa sala, a gente consegue ver nessas duas imagens que tem essa caixa, onde tem uma vedação total de luz. Não tem uma vedação total de correntes de ar, então as correntes de ar conseguiam entrar e assim também alguns sinais de possíveis hospedeiros poderiam entrar também por aqui e eles conseguiriam responder por esses sinais. Só que a iluminação era completamente vedada quando essa caixa era totalmente fechada. Então, o que aconteceu? Em cada recipiente dessa caixa foi colocado um triatomínio. Então, a gente tem 16 triatomínios. E essa caixa, depois, quando se iniciou o experimento, foi fechada e deixada em um breu total por um mês. Eles não alimentaram os insetos, não entraram em contato nessa sala, não fizeram nada, deixaram eles em fase de habitação por cerca de um mês. Depois desse um mês, foram acrescentados dentro da sala esses roedores conhecidos como tucutucos e esses insetos, eles são insetos noturnos. Então, eles têm uma atividade durante a noite e durante o dia eles descansam. Para os tucutucos, tinha sim um controle de luminosidade, de comida, mas para os triatomínios continuava tudo no breu total. Então, aqui a gente consegue observar. Aqui são os gráficos de todos os 16 triatomínios. O fundo laranja representa a atividade a inatividade, na verdade, dos roedores. E a parte cinza, a atividade, quando eles estavam ativos. E a gente consegue observar que, pelo menos a partir do 24º dia, o indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15 conseguiram adaptar a sua atividade à atividade do hospedeiro. Então, enquanto os hospedeiros estavam inativos, eles se tornavam mais ativos com o intuito de se alimentar. Então, todos esses artigos que eu mostrei até então evidenciam essa capacidade que os triatomíneos têm de se modular, de moldar as suas atividades em relação aos seus hospedeiros. Então, eles alteram toda a sua atividade a favor de conseguir uma fonte alimentar segura, ou seja, eles conseguem então se modificar o seu ritmo circadiano e para que eles consigam uma fonte de alimento segura, que é quando os hospedeiros estão dormindo, repousando, enfim. E por fim, só a título de curiosidade, eu trouxe mais alguns artigos envolvendo o Trypanosoma cruzi, porque apesar dos barbeiros conseguirem se adaptar ao estilo de vida dos seus hospedeiros, o Trypanosoma cruzi altera a atividade dos barbeiros. Por quê? Provavelmente porque é muito mais vantajoso para o Trypanosoma cruzi que o triatomínio seja predado pelo vertebrado, né? pelo mamífero, no caso. Por quê? Porque a forma de transmissão da doença clássica
é através do repasto sanguíneo. Então, enquanto o barbeiro está se alimentando, ele pode acabar defecando e pode acabar as fezes entrando em contato com a ferida e pode acabar, então, infectando o mamífero e assim continuando o ciclo biológico do Trypanosoma cruzi. Só que para o Trypanosoma cruzi é muito mais vantajoso se o barbeiro for predado, porque ele sendo predado, as fezes que estão dentro do inseto vão entrar em contato com o organismo do mamífero que está servindo como predador, e assim ele vai continuar o seu ciclo biológico no corpo desse mamífero. Então é muito mais vantajoso para o Trypanosoma cruzi, pensando dessa forma. Então esse é um trabalho realizado por Marliere e colaboradores, em que analisaram a taxa de predação dos Rhodnius prolixus, comparando um grupo infectado com um grupo controle. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram 2 experimentos. Um experimento eles colocaram dentro de uma arena 50 ninfas infectadas com Trypanosoma cruzi e na outra arena mais 50 ninfas que não estavam infectadas, que no caso seria o grupo controle. E junto a elas, eles acrescentaram um camundongo. E observaram, então, a capacidade de predação do camundongo, quantos insetos ficaram mais expostos à predação, ficaram mais próximos aos seus hospedeiros e também seus hospedeiros sendo seus predadores também. E depois que terminava essa análise, eles retiravam os camundongos e observaram, depois de 3 horas, se tinham ainda alguns insetos fora dos seus abrigos, porque eles também colocavam abrigos para proteger os triatomíneos, caso eles sentissem a necessidade. Então, como a gente pode observar aqui, a porcentagem de insetos predados foi muito maior nos insetos cujo Trypanosoma cruzi estava presente no seu organismo. Aqui também a proximidade em relação ao seu hospedeiro / predador foi muito maior para os triatomíneos que estavam infectados em relação ao grupo controle. E por fim, eles também observaram que depois que os camundongos eram retirados, eles observaram que os triatomíneos infectados ficavam fora do abrigo em uma proporção muito maior do que o controle, mostrando que, sim, o Trypanosoma cruzi altera esse comportamento de preservação dos triatomíneos, possibilitando que eles sejam predados em uma taxa maior do que os insetos que não estão infectados. E esse artigo, realizado por Chacon e colaboradores, praticamente tem a mesma ideia do artigo anterior, só que eles também analisaram a correlação entre a carga parasitária e a capacidade de locomoção desses insetos. Então, quanto maior a carga parasitária, mais distância esses insetos apresentavam em relação aos seus abrigos, então mais vulneráveis à predação eles estavam também, mostrando que, novamente, o Trypanosoma cruzi é capaz de alterar, sim, o comportamento desses insetos. Por fim, eu gostaria de pontuar que todos esses artigos que eu trouxe até então são extremamente relevantes tanto para o controle epidemiológico quanto para os estudos envolvendo os triatomíneos. Por que para o controle epidemiológico? Porque, como eu disse no começo, a doença de Chagas é uma doença negligenciada. Então, não existe investimento do governo para desenvolver medidas de profilaxia eficazes. Então, a melhor forma de controle da doença é, de fato, o controle dos vetores, que acontece principalmente pelo uso de inseticida.
Então, o conhecimento em relação ao comportamento dos teatomínios possibilitam que as campanhas de combate à doença sejam muito mais eficazes. Por exemplo, com esses estudos, nós conseguimos compreender que esses insetos, durante o amanhecer, eles estão muito mais vulneráveis, porque eles estão fora dos seus abrigos ainda. Eles geralmente passaram por ecdise no amanhecer. Eles estão alimentados, então eles ficam muito mais vulneráveis à ação de inseticidas, tornando então a campanha de combate muito mais eficaz. E em relação aos estudos, a compreensão comportamental também gera resultados muito mais robustos, porque, por exemplo, no meu laboratório a gente realiza análise de preferência sexual em tratomínios e nós temos a consciência de que os tratomínios conseguem se reproduzir em laboratório em luz, na presença de iluminação. Só que a gente sabe que o ideal para esses insetos é em um ambiente escuro, em um ambiente talvez com uma luz azul. Então, compreendendo esses estados mais favoráveis para esses insetos, possibilita que a gente encontre resultados mais próximos da realidade do ambiente em que ele vive. Então, por fim, gostaria de agradecer à comissão organizadora do Congresso por ter me chamado para ministrar essa palestra, e também agradecer à FAPESP, FAPERJ, CNPq e CAPES pelo apoio, já que atualmente eu sou estudante de doutorado pelo mesmo programa de Ciências Biológicas e Zoologia pela Unesp de Botucatu. Obrigada, e se tiverem alguma dúvida, esse é meu e-mail. Até mais!